Hello, aqui é Shiharu Su e este é meu canal Amigurumi Handcraft. Sejam bem-vindos mais uma vez. E hoje estou trazendo um novo tutorial da minha versão Chibi Doll do personagem Satoru Gojo do anime Jujutsu Kaisen. Este que você está vendo aqui na sua telinha. Então, para você fazer este bonequinho, você vai precisar ter a sua base Chibi prontinha. Tem o tutorial completo aqui no meu canal. Bem neste card aqui, se você estiver vendo pelo celular, ou se você estiver vendo pelo PC, tem o link aqui na descrição do vídeo, junto com os materiais que eu usei também. Essa base Chibi eu fiz com o fio Anne e com a agulha de crochê 1,30. Um dia vai focar. Aqui. Ela ficou com mais ou menos 12 centímetros de altura. Eu usei o fio sopro, que é tipo esse rosa clarinho, e o preto. Eu fiz cabeça, orelhas, bracinhos e metade do torso com o fio rosa e a outra metade com o fio preto. Então, vá preparar a sua base Chibi para continuar neste vídeo, porque aqui eu vou ensinar como fazer a roupa dele, o rostinho, o cabelo e a venda. E antes da gente seguir para o tutorial das peças que compõem esse chibizinho para customizar a base, aqui está o motivo de a base chibi que eu mostrei antes estar sem olhinhos. Mas se você quiser colocar olhos, no tutorial da base Chibi tem as instruções de onde e como colocar. Neste eu resolvi usar tinta acrílica para tecido para fazer a pintura. Então, se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Dúvidas nos comentários e se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E é isso aí, vamos lá. Bom crochê! Amigurumi, amigurumi, amigurumi. Para fazer a roupa, você deve usar o fio preto e a agulha 1,30. Se você estiver usando os mesmos materiais que eu, os quais estão na descrição desse vídeo, é só olhar aqui embaixo. Eu vou usar o fio vermelho da mesma marca para poder fazer esse passo a passo, porque os pontos com o fio preto ficam muito escuro e nem um pouco nítido. Então, para isso eu vou usar esse fio vermelho. Vamos começar fazendo 20 correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora, a partir da terceira corrente, nós faremos um ponto baixo para cada corrente, concluindo 18 pontos baixos nela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Agora, nós vamos ligar as duas pontas dessa carreira com um ponto baixíssimo. Insira a agulha nessa primeira laçada aqui
e puxa o ponto baixíssimo. Assim. Agora, na segunda carreira, vamos subir uma correntinha, fazer um ponto baixo no ponto base. O ponto base é este onde a gente iniciou com a correntinha, aqui no primeiro buraquinho. E depois faremos 2 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto e um aumento. O aumento serão 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E vamos repetir isso 5 vezes, concluindo 24 pontos baixos. Lembre-se que essa quantidade de pontos é contado com a corrente inicial e o ponto baixo no ponto base. E agora a gente finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto entre a corrente inicial e o ponto baixo no ponto base. E também o ponto baixíssimo é só para ligar cada carreira, ele não é adicionado à quantidade de pontos finais. Na terceira carreira, vamos subir uma correntinha, fazer um ponto baixo no ponto base e depois faremos mais 22 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto, concluindo 24 pontos nessa carreira. E finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto entre a corrente inicial e o ponto baixo no ponto base, igual eu mostrei no começo. Na carreira 4, vamos subir uma correntinha, fazer um ponto baixo no ponto base e agora faremos 3 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto, mais um aumento. O aumento são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto e vamos repetir isso 5 vezes. E vamos fazer mais 2 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto, concluindo 29 pontos nessa carreira. E finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto entre a corrente inicial e o ponto baixo no ponto base. Na carreira 5, suba uma correntinha, faça um ponto baixo no ponto base e vamos fazer 27 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto, concluindo 29 pontos nessa carreira. E finaliza com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto entre a corrente inicial e o ponto baixo no ponto base.
Na carreira 6, suba uma correntinha, faça um ponto baixo no ponto base e agora faremos mais 4 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto e um aumento, que são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E repita isso 5 vezes. E agora, faça mais 2 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto, e vamos finalizar com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto entre a corrente inicial e o ponto baixo no ponto base, concluindo 34 pontos nessa carreira. Agora, a gente vai repetir o mesmo passo a passo da carreira 7 até a carreira 10. Subiremos uma correntinha, um ponto baixo no ponto base e mais 32 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto, concluindo 34 pontos nessa carreira. E vamos finalizar cada carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto entre a corrente inicial e o ponto baixo no ponto base. Agora eu vou acelerar o vídeo em 10 vezes, porque ninguém merece ficar vendo a mesma coisa várias vezes durante alguns minutos, né? E agora, para finalizar a peça, a gente vai fazer 34 pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo para cada ponto até o final. Agora, corta o fio, puxa ele para fora e dá mais uma puxadinha para apertar o ponto. E agora, com a agulha de bordar, essa aqui, que não quer focar nunca, nós vamos esconder essas sobras de fio aqui. E a peça fica desse jeito. A peça em preto, que você deve ter feito, está aqui. Quase nem aparece. Aí, você pega a sua base Tibi e encaixa a peça nela.
com essa parte que é a fenda que ficou de ligação das carreiras. Fica essa fendinha aqui, ó, como se fosse uma costurinha. Não sei se dá pra ver com fio preto, mas aqui, ó, com fio vermelho. E é só encaixar ela no corpinho do seu tibi. Lembrando que eu fiz com o fio vermelho para que os pontos ficassem nítidos durante a gravação e para você poder enxergar aí. Agora a gente deixa de lado e vamos continuar com o tutorial. Agora nós vamos fazer as mangas da roupa do nosso tibi. Estes aqui. Então, vamos usar o fio, você vai usar o fio preto e eu vou continuar com o fio vermelho para que você possa ver o passo a passo. Então, comece com o anel mágico com 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fecha o anel. Na rodada 2, faça 2 pontos baixos para cada ponto, concluindo 14 pontos baixos nessa rodada. Agora, nós vamos repetir esses 14 pontos baixos da rodada 3 até a rodada 9. Cada rodada com 14 pontos baixos. Você fará um ponto baixo para cada ponto. Agora, na rodada 10, vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto. São 14 pontos baixíssimos nessa rodada. Corte o fio. E vamos esconder as sobras, usando a agulha de bordar. E a peça fica desse jeito. E agora é só você fazer a segunda peça para termos 2 manguinhas. E aqui são elas novamente em preto. E depois que você tiver feito as 2 pecinhas, nós vamos encaixar nos bracinhos. Se você achar que tá apertadinha a sua pecinha, é só dar uma largadinha com a tesoura. E teremos já as 2 manguinhas prontas. E vamos seguir com o tutorial. Agora, nós vamos fazer a faixa que vai no meio da blusa do nosso tibi.
E vamos usar a mesma cor de fio, você use o preto e eu vou usar o vermelho aqui. Comece fazendo 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, a partir da terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo para cada corrente. Concluindo 11 pontos baixos. É um ponto baixo para cada corrente. A peça fica assim. E para finalizar, vamos fazer uma correntinha. Cortar o fio, não precisa deixar sobras muito longas, a menos que você queira usar para costurar a peça na outra peça. Eu vou deixar desse tamanho mesmo, as duas pontinhas, e não vou escondê-las no momento. E aqui está a faixinha em preto e a em vermelho. Ela ficará aqui no meio da blusa. Agora, nós vamos fazer a gola da blusa do nosso tibe, tá? Para fazer a gola, vamos fazer 20 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora, a partir da terceira correntinha, nós faremos um ponto baixo para cada corrente. São 18 pontos baixos. E agora, a gente vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Inserindo a agulha nessas primeiras argolas aqui. E puxando o ponto baixíssimo. Agora, na segunda rodada, nós vamos subir uma correntinha, fazer um ponto baixo no ponto base. O ponto base é esse primeiro pontinho aqui, onde a gente iniciou com a correntinha. E agora, a gente vai fazer 2 pontos baixos. 1, 2... e um aumento, que serão 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E vamos repetir 5 vezes até o final da rodada, concluindo 24 pontos baixos ao todo. E vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto entre a corrente e o ponto baixo inicial, nessa primeira argola aqui. E agora, faremos uma correntinha para finalizar essa carreira e a peça. Corte o fio
puxo o fio pra fora. E agora, a gente vai esconder essas duas sobras, usando a agulha de bordar, que não é essa, peguei errado. Essa agulha. E a peça fica assim. E em preto também. E por isso a gente não costurou a base ainda, para poder juntar as peças da roupa juntos. Agora que nós temos todas as peças da roupa terminada, a gente vai costurá-las no corpinho do nosso Chibi Doll. E depois vamos seguir com a cabecinha dele, para fazer o rostinho e o cabelo. Agora, nós vamos costurar essas duas pecinhas aqui, que são a gola da blusa e também essa faixa que vai na frente, simulando a abertura dela, que tá fechada. Primeiro, a gente vai costurar a gola na blusinha. Então, eu vou tirar da base e eu vou usar esse fio roxo, porque estou sem o preto. Porque também tá em falta quando eu fui comprar no armarinho. Tá, eu vou pegar essa fenda que ficou aqui de ligação e vou juntar junto com a fenda da blusa. Vou inserir a agulha por dentro da blusa e prender para não se soltar enquanto eu costuro. E agora eu vou costurar a gola na blusa em zigue-zague. Eu insiro a agulha com o fio por trás dos pontos. Minha costura invisível.
E a blusa fica assim. Agora encaixamos de novo no corpinho. Deixando o pescoço livre para colocarmos a cabeça depois. E agora a gente vai colar essa faixinha aqui, porque no meu caso eu estou sem fio preto, fininho. Primeiro, eu vou sumir com essas duas pontas aqui, usando a agulha de bordar. E ao mesmo tempo, eu vou prender a roupinha no corpinho, para que não se solte. E agora eu vou passar cola. Vou usar essa aqui. Cola universal, que fixa melhor. E agora deixa secar. Agora, a gente vai começar a fazer o rostinho do nosso Chip Doll. Vamos começar pelo nariz e contando do topo até a rodada 22, com o fio da mesma cor, ou melhor, o mesmo fio que eu usei para crochetar a pele e a agulha de bordar, eu vou inserir aqui dentro. E eu vou passar esse fio, dando 3 voltas em torno de 3 pontinhos. Três pontinhos. Agora mais uma volta. Para esconder essa sobra de fio por dentro da cabeça dele. Agora eu vou costurar as orelhas dele usando esse fio de costura que tem o mesmo tom do fio que eu usei para crochetar. E eu vou usar essa agulha de costura normal, bem fininha. Mas antes eu vou usar esse ponto aqui de sobra, e esse é o lado que você deve... Ai, peraí.
Este é o lado que você deve costurar na cabeça do amigurumi. É a parte em ponto baixíssimo. E aqui temos um roxinho chibi pronto. Se você já seguiu o tutorial lá da base chibi doll para fazer este personagem, você já deve ter colocado os olhos na rodada 19 ou rodada 21, se não me engano. Aqui deve ser a rodada 19, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, aqui os olhinhos estão colocados na rodada 21. E a distância dos olhinhos para o nariz é de 4 pontos. E dos olhinhos para a orelha é de 6 pontos. Eu marco a distância das peças dos meus amigurumis e dolls em pontos, porque daí você terá a mesma proporção que eu fiz as minhas dolls. Então, agora, aqui você está vendo é a cabecinha feita com um fio e aqui é a cabecinha feita com outro e outro tamanho de agulha. Então, a diferença é um pouquinho bem grande. Então, eu vou costurar as orelhas na rodada 19 com a rodada 24. Aqui, como eu não coloquei os olhos ainda, só marquei aqui a rodada 19 com alfinete. Eu vou medir os pontos do nariz para a orelha, para poder costurar a orelha do Satoru. Bem aqui. Agora, com a parte do ponto baixíssimo, eu vou virar a orelhinha para dentro do rostinho. Vou pegar a minha agulha com a linha. Vou primeiro prender num pontinho aqui na cabeça. E vou costurar. E costuro desse lado também. Em zigue-zague, tá? E agora, eu vou costurar de novo essa parte de trás, só que eu vou vir aqui, deixando um espaço de espessura de uma agulha. E vou costurar também.
E agora farei o mesmo desse lado. Agora que a nossa cabecinha já está pronta, nós vamos fazer a carinha do nosso Satoru Chibi. E eu vou usar tinta acrílica para tecido, que não sai na lavagem, mas você deve esperar mais de 72 horas para isso. E alguns pincéis também, mas esses aqui estão customizados, achei a ponta bem mais fininha do que eram antes. E talvez eu use a agulha para fazer o que eu quero, a pintura. E também vou usar um lápis de cor aquarelável. Este lápis aqui que eu uso sempre para fazer os esboços, que ele é bem clarinho nessa pele cor-de-rosa. Então, eu vou fazer primeiro os olhos e eu vou fazer eles fechados, que são olhos sorridentes, que eu quero fazer eles sorrindo. Se você usou olhos com trava de segurança, então é só pular essa parte para a parte da sobrancelha e do sorrisinho, se você quiser fazer. Se não, segue em frente com o tutorial. Fiz as sobrancelhas arqueadas, que é como eu gosto de fazer as sobrancelhas dos meus tipos, estilo da Coraline. Fiz 3 rodadas acima dos olhos, com o mesmo tamanho. E agora eu vou marcar a boquinha. Eu pulei uma rodada debaixo do nariz e fiz na próxima um risquinho. E agora eu vou fazer ela sorrindo. E agora eu vou passar a tinta preta nos desenhos. Eu vou usar o pincel fininho aqui, ó, que eu mesmo deixei essa ponta bem fina. Eu não sei a numeração dele.
Agora, pra fazer a sobrancelha dele, eu vou usar a agulha, porque ela tem uma parte branquinha por dentro. Agora que eu terminei de passar a tinta, eu vou checar se ela tá seca e começar a pintar com a tinta branca os dentinhos dele e a sobrancelha. Essa mania que eu tenho de colocar o dedo sobre a tinta para tirar o excesso, tá bom? E a carinha está quase pronta. Agora é só deixar secar de vez, pra daí fazermos o cabelinho dele. Para fazer a venda dos olhos dele, eu vou usar essa fita adesiva e vou cobrir o rostinho dele de orelha a orelha. E com o marcador eu vou marcar o desenho da bandana, igual estou vendo no personagem. Tem que ser por cima da orelha aqui. Cuidado para não riscar o seu boneco, que isso aqui não sai. Tendo o desenho, agora eu vou transferir para o feltro preto. Aqui eu tenho um pedaço de feltro qualquer, em um bom tamanho. E agora eu vou medir se eu tenho o comprimento certo para colocar na carinha dele, até a parte de trás aqui. Passar um pouquinho do tamanho não faz mal, ó. Aí eu vou marcar aqui. E agora eu vou dobrar ao meio e vou medir com o esboço que eu fiz aqui com o durex. Vou colocar na metade. Não sei se dá pra ver. Ficando assim. Dá pra ver mais ou menos o desenho. E agora eu vou recortar aqui o feltro. Tenho aqui exatos mais ou menos 24 centímetros, 23,5. Que deve ser o tamanho da cabecinha dele.
20,5 cm é o tamanho da cabeça dele, da circunferência da cabeça dele. Então, tem que ser um pouquinho maior a venda mesmo. Agora, eu vou dobrar ao meio novamente e vou cortar essas peças igualmente. Pra ficar igualzinho. E vou conferindo aqui nele pra ver se tá ok. Agora, eu vou tirar esse desenho que eu usei só pra ter uma base. A venda fica desse jeito aqui. E a gente vai prender depois, quando o cabelo estiver pronto. Agora, a gente vai seguir para o passo a passo do cabelo. A venda é a parte mais fácil, depois que você vai só ajeitando ela para ficar certinho no rostinho dele, quando o cabelo estiver pronto. Mas corta um tamanho de 24 cm, 25, porque depois tem o volume do cabelo. Agora chegou a hora de fazer o cabelo do nosso Satoru Gojo. E eu vou usar essa lã acrílica branca. E dessa vez eu vou costurar usando esse fio branquinho aqui, ó, bem fininho. Lembrando que os materiais estão na descrição do vídeo e às vezes eu deixo no comentário fixado também. E dessa vez eu não vou usar a agulha na arma de costura, eu vou usar essa agulha de bordar e a tesoura para cortar a lã e o fio. Mas antes de tudo, eu vou prender a cabeça dele no corpício dele, para não ter que fazer isso depois do cabelo pronto. Então, eu vou usar a lã mesmo, para prender o cabelo e já ficar... Para prender a cabeça e já ficar misturado com o cabelo, fio. E vou usar essa agulha de tapeceiro mais grossinha. Porque eu não sei onde tá minha outra agulha maior. Vou colocar no topo da cabeça dele e empurrar a agulha para esse buraquinho aqui, que é o local onde a gente encaixa o pescocinho. E vou vir aqui, montar duas carreiras, ó, tá vendo? E vou inserir a agulha no meio, passando de um lado para o outro. Essa técnica é para deixar a cabeça articulada. Se você não confia muito nessa técnica para... Se você, caso for dar esse bonequinho para uma criança, então é melhor você costurar a cabeça do boneco, para não ter nenhum acidente de cabeça saindo depois. Agora eu só vou dar um nó cego. Assim. E aqui pronto, o cabelo dele tá pronto. Mentira. Agora a gente vai costurar os cabelinhos dele. Antes eu vou fazer uma colinha, tipo um esboço assim em volta, pra saber onde eu vou costurar esse cabelinho. Se você preferir, use referência de imagens do personagem.
Acho que um tamanho bom é esse aqui já. Deixa eu marcar. Uns 9 centímetros é o que eu vou cortar de fios. Então, eu vou enrolar uma boa quantidade de fios e cortar. Eu não conto a quantidade de fios que eu uso no cabelo, porque eu vou colocando aos pouquinhos. Então, eu vou cortando aos poucos para não haver desperdício depois. É a mesma técnica que eu uso para fazer todos os meus tube dolls aqui do canal. Independente do tipo de cabelo que ele tenha. Certinho. Um pouquinho maior que 9 centímetros, não faz mal. E como sempre, eu vou pegar e vou dobrar ao meio de 2 em 2. Pega o fio, dobra ao meio de 2 em 2. Linha na agulha, eu vou iniciar inserindo a agulha no topo da cabeça e vindo aqui na frente, bem no meio. É só usar seu nariz. E como eu fiz no nozinho, não tem perigo de puxar. Agora eu vou prender o fio de vez aqui. Dá uma puxadinha aqui, porque eu não quero esse pontinho na minha cabeça. E agora é só costurar os fios de lã. O cabelo dele é no estilo do Naruto, então eu vou fazer no mesmo estilo que eu fiz o cabelo do Narutinho. Tem a minha versão aqui no canal também de tutorial. Agora que eu preenchi toda essa parte aqui, eu vou fazer o mesmo desse lado aqui.
Agora que eu já preenchi toda essa parte da frente, eu vou preencher essa parte de trás. Então, como é uma costura igual para todos os fios de cabelos, eu não vou gravar toda essa parte aqui. Então, eu vou voltar quando essa parte estiver completa para mostrar como ficou. Temos aqui um menino bem cabeludo. Eu costurei os cabelos, fio por fio, deixando intervalos de 1 ponto e 1 carreira para cada costurada. Para cada fileira de fios, eu deixei um espaço de 1 carreira. E também costurei pulando pontos para não ficar tão pesada a cabeça dele. E eu preenchi até aqui atrás, 3 rodadas acima, deixa eu ver se 3, 1, 2, 3, 4, 5 rodadas acima da linha da orelha, dessa parte aqui, ó. E agora, pra terminar, eu vou costurar nessa carreira aqui, de orelha a orelha, e colar. Se você preferir fechar todas essas carreiras com um fio com a lã, fique à vontade. Mas eu vou fazer assim para não ficar muito grosso nessa parte. Então, eu vou costurar de 2 em 2 novamente. Nessa linha da orelha, na parte de baixo. É na R24. Então, deixa eu prender aqui. Também vou pular 1 ponto para cada fio que eu colocar. Certifique-se que que cobriu toda essa parte da cabeça quando você for colar, porque a gente não vai precisar deixar os cabelinhos soltos. E no final, quando tiver pronto, a gente vai cortar as madeixas dele pra ficar certinho. Um comprimento bom pra esse cabeludo. É um boneco bem cabeludo. Bom, costuramos todos os fios de cabelo. Vamos dar uma testadinha aqui antes de colar. E o nosso carinha está quase pronto. Olha essa cabeleira. E eu não gastei um novelo grande, né? Foi uns 40 gramas de lã, até menos, que sobrou aqui, ó. Sobrou um tanto, e eu já tinha usado um pouco dessa lã, então, mais ou menos umas 30 gramas de lã. Comprei um novelinho branco de 40 gramas, que já tá bom pra fazer o cabelo desse carinha. E dá pra você cobrir a cabeça dele toda, se você preferir. Eu prefiro deixar assim mesmo, que já tá, pra mim já tá ótimo. E agora é só colar essa parte aqui. Pra colar essa parte do cabelo, eu vou usar essa cola mesmo que eu sempre uso, de PVA. Uma espátula e aqui tem a cola. Essas coisinhas verdes aqui é lã da outra vez que eu fiz
um outro personagem. Agora deixe secar e depois a gente vai finalizar esse boneco. Agora que o cabelinho já está seco, como você pode ver aí, nós vamos costurar os braços no corpinho dele e então finalizar o boneco de vez. E para finalizar o nosso bonequinho, a gente vai usar o giz pastel seco e um pincel blush para sombrear algumas partes do rostinho dele, como os cantinhos perto do cabelo, fundo das orelhas e em cima do nariz e dos olhos também. Mas isso fica a seu critério. Lembrando que o giz pastel seco sai se você lavar ele com água. Agora colocamos a última peça no boneco, que é a bandana. Eu vou usar os alfinetes para fixá-los na cabeça, enquanto a cola faz o seu trabalho e fixa de vez para não se soltar. E aqui estou cortando já algumas pontinhas do cabelo para ficar mais ou menos certo e parecido com o do personagem. Aí você também pode usar a imagem dele como referência, como eu fiz quando estava fazendo este bonequinho. E com a imagem de finalização desse bonequinho, eu vou ficando por aqui, terminando de vez esse vídeo tutorial. E se você gostou desta versão minha, Chibi Doll, do personagem Satoru Gojo, então deixa o seu like.
E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, ajude ele a crescer ainda mais. Se você já é inscrito, muito obrigada por me seguir até agora. E eu te vejo no próximo vídeo. Bye!